Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil de norte a sul e de leste a oeste. E nós colocamos no altar de Deus nossas petições, nossos sonhos, projetos, a visão que o Senhor está construindo em nós. E te pedimos, ó Deus, traga resposta. Entregamos ao Senhor a nossa vida, entregamos ao Senhor a nossa família, colocamos tudo no altar, colocamos também no altar o nosso desejo de nos entregar mais, o nosso desejo de viver uma vida santa, uma vida reta, uma vida íntegra. Colocamos no altar de Deus nossos compromissos com o Senhor, nossa fidelidade ao Senhor, colocamos tudo no altar e te pedimos, Pai, libera resposta. Que o favor de Deus seja derramado sobre a vida dessa pessoa, que aquele que está clamando, aquele que está orando, que está pedindo ao Senhor, Senhor, me abençoe, porque eu quero ser uma bênção. Derrama da tua graça, derrama do teu favor sobre a minha vida, porque eu quero fazer a diferença, Pai. Ouça esse clamor, ouça, Senhor, o clamor daqueles que querem fazer a diferença. Ouça o clamor daqueles que creem que o teu favor pode transformar a sua vida, pode transformar o seu futuro, pode moldar completamente o destino da sua casa e o destino das pessoas que estão em seu entorno. Pai, tu tens o poder de levantar, tu tens o poder de derramar graça, de derramar um favor incomum, extraordinário e sobrenatural sobre aqueles que clamam. Senhor, nós estamos aqui nessa oração, clamando ao Senhor e pedindo resposta do Senhor. Abre o céu sobre nós e libera da tua graça, libera do teu favor, libera do teu sobrenatural, Senhor Jesus. E eu também oro por todo aquele que chegou nessa oração doente ou que está passando por um tratamento. Oramos em nome de Jesus, Pai, pela cura total e completa dessa pessoa. E aquele, Pai, que está passando por um tratamento ou que passou por uma cirurgia, que a recuperação dessa pessoa seja plena, seja 100%. Oramos pela restauração total e completa dessa pessoa, no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, invocamos teu nome e pedimos, visita essa casa, visita esse lugar. Essa pessoa, Pai, que ainda não teve uma experiência com Jesus, que ela tenha uma experiência com Jesus, que ela receba o toque de Deus, que ela seja visitada pela presença de Deus. Até mesmo aquela pessoa, Pai, que tem uma dificuldade para crer, essa pessoa que tem batalhas na sua mente. Senhor Jesus Cristo, toque-a com teu poder e que ela tenha uma experiência viva, sobrenatural com o Senhor. A minha oração é para que o Senhor fale com teus filhos e filhas, inclusive, Pai, através dos sonhos. Fala com eles, revela-te a eles, dá direção a eles, Pai, no nome de Jesus, que ao abrir a Bíblia, o Senhor fale com eles, que haja confirmações no seu espírito, que o Senhor possa dirigir a vida de cada pessoa que está aqui, no nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Estou feliz, tem testemunho que eu recebi aqui, que vai deixar você feliz também. Deus está fazendo coisas extraordinárias aqui nas orações. Eu quero dizer para você que está aqui, não perca a tua fé, não perca a tua esperança, coloque ela em Jesus Cristo. Quem Jesus é? Quem Jesus é? Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus cura. É isso que Ele é isso que Ele faz. Ele é Deus, Ele tem o poder. Coloque a sua fé nele. Amém? Ele mudou a minha vida, Ele é real. Ele muda a vida das pessoas. Coloque a sua fé em Jesus. Coloque a sua fé em Jesus. Não perca a tua fé em Jesus. Não deixa, sabe, com que dúvidas entrem no teu coração, com que incredulidade entre dentro de você. Coloque a sua fé em Jesus. Totalmente. Coloque a sua fé nele. Ele não falha, Ele não erra. Com Ele você nunca se perde no caminho. Jesus, coloque a sua fé nele. Amém? Eu quero dar um testemunho aqui para você da Sandra. Olha o que ela escreveu. A paz, meu irmão Paulo teve leucemia em 2022.
e com isso o coração dele funcionava apenas 18%. Sempre coloquei o nome dele nas campanhas e graças a Deus aumentou para 53%. Para a honra e glória do Senhor, o coração dele está evoluindo e ele está bem. Deus é fiel. Que Deus te abençoe, a ti e ao teu irmão, para você ver como Deus opera, como Deus transforma, muda realidades. Também recebi o testemunho da Maria do Socorro. Ela escreveu assim: eu quero testemunhar a cura de uma dor de cabeça que me acompanhou por muitos anos, sem encontrar remédios ou um diagnóstico que explicasse o motivo. Insisti em ouvir suas orações, sempre pedindo a Deus a cura, e há 2 semanas a dor desapareceu. Sinto raramente uma pontada, mas acredito que Deus completará a sua obra e eu estou curado em nome de Jesus. Glória a Deus, aquele que começou a boa obra vai terminar, Maria. E também recebi o testemunho da Leila. Ela escreveu assim: glorifico a Deus pela sua vida e pela sua família. Conheci o Senhor através de um compartilhamento da minha irmã e desde então nunca mais parei de ouvir as suas orações. Deus mudou a minha vida e mudou a minha história. Quando o Senhor orou por causas na justiça, eu tinha algo para resolver que já fazia 23 anos que estava na justiça, e Deus concedeu o milagre. Mexeu nos papéis e tudo foi resolvido. O mais recente foi esse. Passei muito mal por dias, com muita dor, e tudo indicava pedra na vesícula. Comecei a orar e a clamar a Deus, ouvindo as orações, fiz vários exames, mas para a honra e glória do Senhor, a dor sumiu. Obrigado, Senhor, é uma bênção. Deus é fiel. Deus é fiel. Três testemunhos maravilhosos. Olha só, uma causa na justiça de 23 anos. Deus é maravilhoso. Nós vamos fazer algo nesse final de semana. Como eu vou encerrar esse propósito no domingo e na segunda-feira eu vou começar o propósito Salmos 23, 12 promessas que há no Salmos 23. Nós vamos profetizar essas 12 promessas. Amém? Eu creio nisso. 12 promessas do Salmos 23. Vou começar na segunda por 10 dias, tá? Profetizando o Salmos 23, profetizando abundância aí sobre a tua vida. Mas nesse final de semana nós vamos fazer algo extraordinário aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos apresentar a Deus tudo aquilo que é causa na justiça, tudo aquilo que é documento que está travado. De repente você quer uma liberação para uma construção, ou você, está orando a Deus para que um papel saia, para você dar andamento a algum negócio. Enfim, nós vamos orar por papéis. Nesse final de semana, nós vamos apresentar na oração das 6 da manhã e das 18 horas tudo aquilo que está travado, certo? Tudo aquilo que está travado, tudo aquilo que está pendente, todo papel, todo documento que está pendente. Amanhã, 6 e 7 da manhã, nós vamos começar esse propósito. Vamos orar às 6 e às 18. Nesse final de semana, o nosso propósito especial é em favor disso. Amém? Todo final de semana eu estou fazendo alguns propósitos especiais aqui. E esse final de semana nós vamos orar pela liberação de papéis, pela liberação de documentos. Coloque a sua fé, não em mim, mas em Jesus e no poder que Ele tem de mexer as coisas, de movimentar as coisas. Você crê nisso? Declare: eu creio aqui nos comentários. Você que está entrando aqui nessa oração, deixa a tua curtida aqui por gentileza, deixa aí o teu like. Amém? Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora e me ajude a compartilhar essa oração. Seja um canal de Deus agora. Pega o link dessa oração e mande para uma pessoa. Todos podem mandar para uma. E aqueles que podem mandar para 100, para 1000, para 2000, pega o link aí. Compartilha nesse grupo que você tem, nessa lista que você tem aí no seu WhatsApp. Manda para essas pessoas e desejar que Deus te abençoe. Amém? O Senhor está no controle de todas as coisas. Eu quero declarar o Salmo 112, que diz assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz, nas trevas ele é piedoso, misericordioso e justo. O homem bom se compadece e empresta, disporá suas coisas com juízo, porque nunca será abalado. O justo estará em memória eterna. Não temerá maus humores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem confirmado. Ele não temerá, até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos. Ele espalhou, deu aos necessitados. A sua justiça permanece para sempre e a sua força se exaltará em glória. O ímpio o verá
e se entristecerá, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Deus me deu uma palavra hoje para compartilhar com você. Eu quero que você preste bem atenção. Existe uma guerra, mas você não é vítima. Você é oposição. A Bíblia diz em Gênesis 3,15: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus não disse que só haveria ataque. Ele disse que haveria oposição de dois lados, ou seja, você não é apenas atacado, você também é ameaça. Aí você diz assim, como que eu sou ameaça? Para o inferno, para as trevas, você é ameaça. Quando você decide obedecer a Deus, o inimigo se levanta, mas também começa a recuar. Por isso que a Bíblia diz assim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. No princípio da Bíblia, em Gênesis 3, o Senhor diz, eu colocarei inimizade, ou seja, você entende que o inimigo, ele muitas vezes se levanta contra nós, mas o que Deus colocou na nossa vida incomoda o inimigo, frustra os planos do inimigo, desfaz as trevas. É por isso que você enfrenta algumas batalhas. Você enfrenta algumas batalhas porque o nosso adversário, ele sabe que se você continuar obedecendo a Deus, vivendo o teu propósito, você vai trazer um estrago nos planos dele. E você também vai ser uma bênção para a transformação da realidade da tua casa, para a realidade da tua família. Ou seja, quando caminhamos com Deus, quando caminhamos em obediência com Deus, nós nos tornamos oposição das trevas. Exatamente, você não é das trevas, você é da luz, você é de Jesus. É por isso que algumas pessoas olham muitas vezes para você com ódio, com raiva. A luta dela não é contra você. Ela pode até pensar que é contra você, mas na verdade você está lutando com trevas. Você não está lutando contra aquela pessoa. O apóstolo Paulo nos diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é espiritual. Então, às vezes nós pensamos assim, puxa, por que eu estou sendo tão atacado? Porque você está incomodando as trevas. É por isso que nós temos que andar cada vez mais perto de Deus. Porque assim o inimigo não vai nos tocar e ao mesmo tempo nós vamos começar a desfazer os planos das trevas. Aí você diz assim, como assim se desfaz os planos das trevas? Quando você obedece a Deus, você pode romper com uma escassez na tua família. Ou seja, o inimigo, ele já tinha colocado a escassez, ele já tinha colocado a dificuldade, os bloqueios. Quando você anda com Deus e você é luz, você vai desfazendo aquela escassez. Você vai sendo um canal de bênção para aquela casa. Você vai sendo um canal de bênção para aquela família. O inimigo até tinha 2 ou 3 da tua família nas mãos dele. Mas existe uma promessa de Deus, que se você caminhar com Deus, toda a tua casa vai ser salva. Se você caminhar com Jesus Cristo, toda a tua família vai ser impactada, vai conhecer a Deus. Eu ouvi o testemunho de uma mulher que sempre orava pelos filhos e pelo marido. O marido saía para trair ela e ela ficava em oração. Ela ficava em oração, orando pelo marido, orando pelos filhos. E muitas vezes os filhos, olhavam para ela e diziam, mãe, por que você ora tanto? Olha o que o pai faz para você. E ela continuava orando, ela não dava ouvidos, até que Deus converteu o marido e converteu todos os filhos dela. Deixa eu dizer uma coisa para você, não há trevas que resista o poder da oração. A oração, ela tem o poder de mudar completamente o jogo. Ela tem o poder de mudar a história. Ela tem o poder de mudar o modo de vida que você tem tido. Então não desista de orar pela tua casa. Não desista de orar pela tua família. Você é luz. Você é luz. E como você é luz de andar com Deus, você vai desfazer as trevas.
Você vai desfazer aquele ciclo de maldição. É você que vai desfazer aquele ciclo de dor, aquele ciclo de doença, aquele ciclo de escassez. Através de você, Deus vai operar em toda a tua casa. Existe um perigo que nós temos que ter um grande cuidado. Como andamos na luz, e a nossa luz é estarmos em Jesus, é estarmos na palavra, o perigo é esquecer o que Deus disse. Como assim esquecer o que Deus disse? A Bíblia diz no Salmo 139, verso 14: Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho certeza. Você começa o caminho cheio de fé, mas no meio do processo vem a dor, vem a dúvida, vem a vergonha do passado, e o inimigo tenta te convencer que você não é quem Deus disse. E isso, de alguma maneira, é uma tentativa do inimigo de fazer você esquecer do que Deus falou para você. Eu venho aqui hoje para lhe lembrar do que Deus disse para você. Deus disse que tinha um grande plano na tua vida. Deus disse para você que iria salvar toda a tua casa. Deus disse para você, e está lá no Salmo 112 que nós estamos declarando, que prosperidade e riqueza há na casa do justo. Ou seja, tem muita palavra que você não pode esquecer. Então, não deixa o inimigo, tirar os teus olhos do que Deus disse. Deus disse que você vai vencer. Deus disse, já está decretado no mundo espiritual que você vai vencer. Mas o que o inimigo tenta fazer? Ele tenta tirar os teus olhos do que Deus disse. Ele tenta tirar os teus olhos da profecia que você recebeu. Ele tenta tirar os teus olhos das promessas que Deus te deu. Talvez Deus tenha te dado um sonho lindo de algo que está para acontecer ou de algo que vai acontecer. E o inimigo está dizendo para você que isso não vai acontecer, que isso foi coisa da sua cabeça, que aquela profecia foi coisa do homem. Mas deixa eu dizer para você, tem poder numa palavra profética. Eu não sei, as pessoas às vezes fantasiam a palavra profética. Elas pensam que tem que ser uma coisa fantasiosa, tem que ser uma coisa assim de outro mundo. Mas se você lê na Bíblia, todas as palavras proféticas que homens e mulheres receberam foram palavras de que algo novo iria acontecer, foram palavras de que Deus iria prosperar, que Deus iria mudar a sorte. E as pessoas às vezes ficam esperando algo, galáctico, algo de outro mundo. Mas quando uma palavra profética é liberada, às vezes eu estou numa reunião e Deus manda dizer, olha, um tempo novo, uma estação nova está vindo sobre a vida do fulano de tal, ou sobre você que está aqui me olhando. A pessoa pode pensar assim, puxa, eu pensei numa palavra mais elaborada, uma palavra mais bonita, mas aquela palavra, ela é bonita porque ela carrega poder. Ela carrega o poder de Deus para transformar a realidade. Ela carrega uma estação com ela, ela carrega uma vitória com ela. É que nem a palavra não temas. Pode parecer uma palavra de motivação, mas a palavra não temas é eu estou te cuidando, não temas, eu vou prover, não temas, eu vou fazer algo grande, não temas, meu exército está contigo, não temas, eu vou te dar força, não temas, eu sou teu escudo, eu sou tua fortaleza. Ou seja, não é uma palavra simples, por trás tem todo um conteúdo. Por trás tem um poder, por trás tem um sobrenatural, por trás tem um agir do Espírito Santo. Por isso eu quero declarar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Escuta isso, escuta. Em nome de Jesus, essa palavra é para você. Não tira teus olhos do que Deus disse. Não tira teus olhos do que Deus disse. Hoje Deus está dizendo para você, vou cumprir tudo aquilo que eu tenho para a tua vida. Você ainda é escolhido, você é chamado, e você ainda é capaz, porque o Senhor é quem te capacita. Você crê nessa palavra? Eu quero agora orar por você, em nome de Jesus. Quero pedir a cada pessoa que está aqui, deixa sua curtida aqui na oração, teu like aí. Isso ajuda muito, viu? Para que o YouTube mande para outras pessoas. Eu quero também pedir a sua gentileza para você compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Quero agradecer quem usa o Superchat, que está apoiando o canal. Quero agradecer quem é membro do canal, que também está apoiando aqui, e quem é aluno da nossa academia, a Academia aqui no Global. Inclusive, na próxima semana, nós vamos começar um módulo novo dentro da academia. Nós vamos falar sobre sonhos e códigos nos sonhos. O que Deus está falando com você? O que Deus está te anunciando através dos sonhos?
Nós vamos falar sobre isso. Você que é meu aluno na academia, começa na terça-feira às 7 horas da manhã, dentro da academia aqui no Global. Eu convido você a se tornar nosso aluno, a caminhar junto com a gente. Milhares de pessoas no Brasil, fora do Brasil, estão nessa escola online, aprendendo a ouvir a Deus, aprendendo a discernir mais de Deus. Eu convido você a se tornar nosso aluno na academia aqui no Global. Vem se tornar nosso aluno nessa escola online. Também, dentro dessa academia, temos curso de teologia, temos outros módulos. Minha esposa fez um módulo agora incrível dentro da academia. Eu não sei se já foi liberado ou vai ser liberado, mas eu convido você a conhecer a academia aqui no Global. Também quero falar rapidamente, esse aqui é o meu livro Sonhos. Eu acredito que Deus fala conosco também através dos sonhos. Esse livro aqui vai te ajudar, vai te dar uma visão, sabe, um pouco mais apurada sobre como que Deus fala também através dos sonhos. Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius7.com.br. E neste domingo eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Você é nosso convidado de estar junto conosco. É a igreja que eu congrego, não sou o pastor titular dessa igreja, mas eu ajudo nessa igreja. Eu sou uma coluna também nessa igreja, eu ajudo, certo? E eu convido você, eu vou estar ministrando nesse domingo, vai ser extraordinário, vai ser especial. Vamos orar? Permita-me orar por você e não esquece, nesse final de semana, sábado e domingo, traz os papéis aqui, nós vamos apresentar todos os papéis, documentos, coisas que você está buscando para que haja uma liberação, seja num processo, seja numa liberação, numa licença que você está buscando, ou até mesmo um negócio, sabe, que está pendente, você precisa de uma liberação de um papel para dar andamento nisso. Coloca aqui nos comentários, certo? Vem orar conosco em nome de Jesus, porque Deus pode tudo. Eu quero convidar você a orar por uma liberação especial nesse final de semana. Nós vamos orar por liberações especiais. Eu não sei qual que é o teu desafio, qual que é a tua necessidade, nós vamos orar por uma liberação. Quantos de vocês precisam de uma liberação especial aí? Escreve aqui nos comentários, eu preciso. E o altar tem resposta. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, visita a vida de cada pessoa que está agora orando junto comigo. Meu Deus, toque-os com o teu poder. Jesus, não há limites para o teu agir, não há limites para o teu operar. Que a luz de Jesus Cristo agora desfaça as trevas, que a luz de Jesus Cristo quebre as correntes espirituais, os bloqueios. Em o nome de Jesus, que vidas sejam libertas agora, que o poder de Deus toque pessoas, que o poder de Deus mude a história, a realidade de pessoas. Senhor, toque-os agora com o teu poder. Eu oro para que todo aquele que está doente, que seja curado. Pessoas que estão com problemas no ouvido, pessoas que estão com zumbido no ouvido, pessoas, Pai, que têm problemas na coluna, nos rins, no fígado, no pâncreas. Eu oro por cura total e completa. Pessoas que estão em tratamento para o câncer, o tratamento, Senhor, de outros tipos de enfermidades, ou até mesmo para pessoas que passaram por uma cirurgia, que precisam de uma recuperação. Nós oramos agora por um milagre de Deus. No nome de Jesus Cristo, eu oro por um milagre. Jesus, toque-os com o teu poder agora. Jesus, toque-os com o teu poder. Tira dessa pessoa, Pai, essa angústia que ela está. Tira dela essa ansiedade, tira dela essa tristeza, tira dela esse abatimento, essa confusão. Eu oro, Senhor, para que ela seja livre e nós cremos, Jesus, em tudo que Tu disse. Nós cremos que toda a nossa casa vai ser salva. Nós cremos que o Senhor está trabalhando na nossa vida, que o Senhor tem coisas maiores preparadas para nós, que somos prósperos, que somos abençoados, que somos vitoriosos por meio de Jesus Cristo e que principalmente temos o nosso nome escrito no livro da vida. Jesus, Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Senhor da nossa casa. Libera do Teu poder, Pai, e que haja arrependimento também aqui, Senhor. Sim, que nessa oração haja arrependimento. Aquele pai que está longe do Senhor, que se volte para Ti. Aquele que está em pecado, que diga não mais ao pecado e que firme uma aliança com Jesus, firme uma aliança com a palavra de Deus. E eu quero já declarar, a vida dele, a vida dela nunca mais será a mesma. Senhor, Tu escuta orações. Tem pessoas aqui com orações distintas. Tem pessoas aqui que estão clamando por coisas muito específicas, meu Pai. Toca com o Teu poder, Jesus. Toca com o Teu poder. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te proteja, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre de todo mal. Eu te aguardo amanhã, às 6 e 7 da manhã. Está precisando de uma liberação especial? Vem orar comigo amanhã.
Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos que a nossa vida está nas mãos de Jesus. Ele é o Senhor da nossa vida, nos entregamos em seu altar. Queremos nos render mais a Ele, queremos obedecê-lo mais, queremos renunciar mais à nossa própria vontade para viver o plano de Deus. Queremos o plano perfeito, queremos o que o Senhor tem determinado para a nossa vida. E nos rendemos a Ti, Senhor, em obediência, queremos Te ouvir, queremos andar mais perto de Ti. Temos fome e sede pela Tua presença, queremos a Tua presença mais do que tudo na nossa vida. Encha-nos, Jesus, encha-nos a Tua presença. Vem sobre nós, vem com o Teu renovo sobre nós, vem com a Tua força sobrenatural. Derrama do Teu favor sobre a nossa vida. Senhor, eu oro por cada pessoa, Pai, que está cansada, que tem batalhado muito, que tem enfrentado diversos desafios. Que o Senhor a fortaleça, que o Senhor a capacite, que o Senhor a toque. Meu Deus, que uma unção fortalecedora venha sobre esta casa, uma unção fortalecedora venha sobre essa família. Nós repreendemos agora tudo aquilo que vem para dividir, tudo que causa brigas, tudo que causa desentendimentos, conflitos, tudo que traz destruição, ruína para dentro dessa casa. Nós quebramos agora no poderoso nome de Jesus. Invocamos o nome de Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Ele é Rei dos Reis. Nos rendemos totalmente, sim, Jesus, nos rendemos totalmente a Ti. E reconhecemos, ó Deus, o quanto nós somos dependentes do Senhor, dependentes da Tua graça, dependentes do Teu poder, Pai. No nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curada. No nome de Jesus, que o poder de Deus toque essa pessoa agora. Toque a Jesus com o Teu poder. Toque a Jesus com a Tua graça. Libera do Teu favor sobre a vida dessa pessoa, Pai, e que ela seja visitada por Ti. No nome de Jesus, que haja uma visitação do céu sobre a vida dela. Toque-a com Teu poder, Senhor. Tira as dores nas costas. Tira as dores nas pernas, tira, Senhor, todo tipo de infecção, de inflamação. Oramos também, Senhor, pela cura, pessoas que estão em tratamentos. Sim, Pai, mulheres que estão em tratamento para engravidar, pessoas que estão em tratamento para o câncer ou qualquer outro tipo de problema. Nós oramos pela cura total e completa dessa pessoa no nome de Jesus Cristo. E nós te pedimos, ó Deus, nos dê a humildade para estarmos sempre atentos às Tuas direções. Queremos, Pai, estar atentos a tudo que Tu fala, querido Jesus. Nós Te amamos. Sim, nós Te amamos e precisamos de Ti. Vem e visita a nossa casa. Vem e visita a nossa família. Toca, Senhor, em todos do nosso lar. No nome de Jesus Cristo, que uma visitação do céu venha sobre a nossa casa, no nome de Jesus. Declaramos, Senhor, que Tu reina em nossa vida, no nome de Jesus, que o poder do reino de Deus está sobre nós, no nome de Jesus. Também oro, Pai, para que toda pessoa que está passando por uma situação difícil e que não vê saída, não vê como solucionar, que o Senhor intervenha, que o Senhor traga resposta, que o Senhor traga cura a essa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Visita, Senhor, visita com Teu poder, visita com a Tua graça a vida dessa pessoa, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. O altar tem resposta. Você crê? Mas o altar que tem resposta é o altar que tem entrega. Amém? Nós temos que nos entregar mais a Deus. Nós temos que nos entregar mais a Deus, todos nós, mais e mais. Eu tenho, nas últimas semanas, eu tenho aumentado meu tempo de oração,
Cada semana eu aumento um pouquinho meu tempo de busca, aumento um pouquinho mais, leio um capítulo a mais, estou assim, porque eu entendo que muitas vezes nós sentimos uma necessidade de busca maior. Eu tenho sentido isso. É tempo de nós buscarmos mais e nesse propósito que a gente fez de 40 dias, que agora vamos encerrar domingo, eu tenho visto que o quanto é necessário a gente se entregar mais a Deus. Se entregar ao propósito, se entregar às direções de Deus, dizer não para o nosso desejo, sim para o plano perfeito de Deus. Essa é a vontade dele para nós. Amém? Então, quanto mais entrega no altar, mais resposta. É nisso que eu creio. E eu quero declarar o Salmo 109, certo? Hoje nós estamos declarando o Salmo 109. Quero pedir a cada pessoa que está entrando nessa oração, deixe tua curtida, por gentileza, para que o YouTube mande essa oração para mais pessoas. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se e compartilhe com pelo menos uma pessoa. E aqueles que podem compartilhar com 10, com 100, com 1000, com 2000, faça isso. Compartilhe, de repente, tem alguém próximo de você que vai ser muito abençoado através dessa oração. Você vai ser um canal de Deus para abençoar a vida dessa pessoa. Amém? Você crê nisso? Escreve aqui nos comentários, observe os sinais. Já eu vou explicar isso, mas escreve agora isso aí para todo mundo aí ficar bem atento ao que eu vou ministrar. Observe os sinais, observe, ok? Você tem observado os sinais de Deus? No Salmo 109, a Bíblia diz assim: Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca do enganador estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em recompensa do meu amor são meus adversários, mas eu faço oração. E me deram mal pelo bem e ódio pelo meu amor. Põe sobre ele um ímpio, e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado, e a sua oração se lhe torne em pecado. Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício. Sejam órfãos os seus filhos, e viúva sua mulher. Sejam pedintes os seus filhos, e busquem pão fora dos seus lugares desolados. Lance o credor mão de tudo quanto tenha, e despojem os estranhos o seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, o seu nome seja apagado na seguinte geração. Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Antes estejam sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer a sua memória da terra, porquanto não se lembrou de fazer misericórdia, antes perseguiu ao homem aflito e ao necessitado, para que pudesse até matar o quebrantado de coração. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e assim como não desejou a bênção, ela se afaste dele. Assim como se vestiu de maldição como sua roupa, assim penetre ela nas suas entranhas, como água, e em seus ossos como azeite. Seja para ele como a roupa que o cobre, e como cinto que o cinja para sempre. Seja este o galardão dos meus contrários, da parte do Senhor dos que falam mal contra a minha alma. Mas tu, ó Deus, o Senhor, trata comigo por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa, livra-me, pois estou aflito e necessitado, e o meu coração está ferido dentro de mim. Vou-me como a sombra que declina, sou sacudido como gafanhoto, de jejuar estão enfraquecidos os meus joelhos, e a minha carne emagrece, e ainda lhe sou opróbrio. Quando me contemplam, movem as cabeças. Ajuda-me, ó Senhor meu Deus, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam que esta é a tua mão e que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas abençoa tu. Quando se levantarem, fiquem confundidos. E alegre-se o teu servo. Vistam-se os meus adversários de vergonha e cubram-se com a sua própria confusão como uma capa. Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca, louvá-lo-ei entre a multidão, pois se porá à direita do pobre para o livrar dos que condenam a sua alma. Esse texto do Salmo 109, ele é um texto bem forte, porque o salmista estava sendo muito atacado, então ele faz uma oração apresentando todos os contrários
todos aqueles que estavam resistindo a ele, aqueles que estavam falando mal, aqueles que estavam perseguindo ele. O salmista ora e coloca para Deus de forma bem pesada. Eu creio que nós temos que apresentar a Deus as pessoas que são contra a gente, que nos invejam. Claro que sempre com misericórdia e nunca pedindo para Deus, pelo menos é assim que eu acredito, nunca pedindo para Deus pesar a mão, não. A gente não ora assim, a gente ora entregando nas mãos de Deus. Senhor, eu te entrego essa pessoa que me persegue, te entrego essa pessoa que me inveja, te entrego essa pessoa que me odeia, te entrego essa pessoa que fala mal de mim, entregando na mão de Deus. Ele é o juiz de toda a terra. Amém? Ele julga todas as coisas. Eu sei que não é fácil, né? Ser criticado, não é fácil ser injustiçado, não é fácil, mas a gente tem que apresentar a Deus, colocar nas mãos de Deus e não deixar essa mágoa, esse ódio entrar no coração. Amém? Deus me deu uma palavra. Lembra que eu pedi para você escrever aqui nos comentários, observe os sinais? Eu não sei se você tem se dado conta, eu estava fazendo um podcast ontem com um amigo meu e a gente estava no meio da conversa e eu perguntei para ele, você acha comum, eu perguntei para ele, toda essa educação financeira que nós estamos tendo na nossa geração? Porque eu confesso para você que na minha infância e juventude, eu não tive aula de educação financeira. Sabe, ninguém nunca entrou numa sala de aula e me ensinou a ter uma poupança ou uma reserva de emergência. Mas nos últimos anos, vários influenciadores e também vários cursos e mentores e, enfim, muita gente tem falado bastante sobre educação financeira. Não sei se você tem reparado isso, mas eu observo muito, sou muito observador e gosto de observar o que está acontecendo. E vejo que esses sinais que estão acontecendo, de muita gente educando financeiramente, você pega aqui pela internet muito educador financeiro, né? Livros, nunca teve, eu acho que tanto livro sobre educação financeira como tem agora. Né? Esses dias até eu trouxe no meu podcast, eu conheço o primo pobre e o primo rico, né? Conheço os dois e os dois ensinam sobre isso. Tive contato com eles, essa é a paixão deles. E por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque a gente tem que observar. Se há alguns anos atrás isso não era normal, mas que agora está sendo normal, será que Deus não está querendo nos avisar sobre a importância de nós, sabe, fazermos como Jesus ensinou, sentar e calcular o custo antes de tomar uma decisão financeira, antes de gastar? Será que o Senhor não está querendo nos mostrar que a gente precisa ter uma organização financeira? Porque às vezes as pessoas interpretam só como voz de Deus aquilo que elas ouvem no púlpito da igreja ou que elas leem no devocional delas, na Bíblia delas. Mas a gente tem que entender que Deus também fala conosco através das circunstâncias, através de pessoas. E essa onda de educação financeira que tem acontecido, eu acho que isso é um sinal de Deus. É um sinal de Deus de que nós precisamos ter um pouco mais de organização nas nossas finanças. Nós precisamos pensar um pouco mais, como Jesus disse, e Jesus ensinou também a vigiar e orar. E em Eclesiastes diz que há um tempo para todas as coisas. E diante de tudo isso, eu creio que a gente tem que aprender a considerar, sabe, aonde que estamos investindo, o que estamos fazendo, se realmente algumas coisas valem a pena, observar os sinais. A Bíblia nos diz, em Jó 33,14, antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Deus não está em silêncio. A Bíblia está dizendo aqui, Deus fala 1 e 2 vezes, ou seja, Deus fala. A questão é, estamos percebendo o que está sendo falado por Deus neste exato momento?
Estamos percebendo o que Deus está falando? Bom, eu estou falando da questão financeira, né? Mas a gente poderia falar também de outras coisas, por exemplo, guerras e rumores de guerra, certo? Tudo isso é algo que nós precisamos estar muito atentos, nós precisamos saber o porquê que essas coisas estão acontecendo. Sabemos que Jesus está voltando e que Ele disse que antes da vinda dele isso aconteceria, certo? E entendo isso, mas você há de convir comigo que o mundo está muito tenso? O mundo está muito tenso e outra coisa que eu observo muito, que eu vejo que está assim, muito, eu posso dizer, latente no tempo que a gente está vivendo, nós vemos muitas pessoas criando uma, eu posso dizer assim, uma animosidade umas com as outras. As pessoas nem escondem mais. Elas nem escondem mais o problema que elas têm com uns, os problemas que elas têm com as outras. E isso, a Bíblia diz que casa dividida não prospera. Casa dividida não prospera, então eu acredito que nós podemos discordar, mas não podemos ficar contra uns com os outros, certo? E vemos inclusive dentro de famílias, e pessoas têm me relatado isso, o pai que não fala com o filho que não fala com o pai. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre uma casa dividida. A Bíblia fala de uma casa em atrito. E muitos lares estão assim. Tudo isso são sinais. A gente tem que começar a observar os sinais que estão acontecendo aí. E o que nós fazemos quando observamos esses sinais? Nós estamos orando sobre isso. Nós estamos protegendo a nossa casa. Quando Deus passa a nos mostrar essas coisas, entenda. Eu não acredito que eu vim aqui para colocar medo em você. Não, esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é fazer você orar sobre isso, certo? É você começar a orar sobre isso, porque muitas vezes nós estamos tão, eu posso dizer, no mesmo ritmo, andando sempre no mesmo passo, que não paramos para escutar. A Bíblia diz no Salmos 32, verso 8, olha o que está escrito: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Os sinais de Deus não são sempre gritos. Aqui, esse texto está dizendo, muitas vezes são direções suaves no caminho, a Bíblia diz, ou seja, conversando. Ou seja, no nosso dia a dia, Deus está procurando chamar a nossa atenção, Deus está procurando falar conosco, e Deus quer falar conosco sobre tudo. Tem gente que acha que, sabe, acha que algumas coisas não são importantes para Deus. As pessoas às vezes pensam isso, que Deus não se importa de saber dos negócios delas, que Deus não se importa de saber sobre o que está acontecendo no casamento delas. Mas eu venho dizer para você que Deus se importa sim. E Deus quer ouvir sobre isso, e quer ajudar você, e quer intervir. Então, eu não creio que seja por aí. Então, observe os sinais. Seja um observador dos sinais e ore sobre tudo. Vigie sempre. Esse é o meu conselho para você hoje. Amém? Nós temos que consultar a Deus muito mais. Meu conselho para você é consulte mais ao Espírito Santo. Amém? Eu quero orar pela tua vida, eu quero te abençoar e quero também lhe convidar, domingo agora, 9 horas da manhã, eu vou estar ministrando uma palavra profética. Deus me deu uma palavra sobre o poder da restauração, como Ele restaurou Pedro, né? Quando Jesus ressuscitou, olha que tremendo isso, quando Jesus ressuscitou, Ele disse, o anjo que estava lá no túmulo disse: avisem os discípulos e a Pedro que ele ressuscitou. Ou seja, Jesus restaurou Pedro. A mensagem não foi só para os discípulos. E a Pedro. Domingo nós vamos comentar sobre isso. Vai ser incrível. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Eu creio. Vai ser uma grande bênção. Eu quero orar por você, certo? Domingo agora, 9 horas, o endereço da igreja, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri.
Eu convido você a estar junto conosco, é a igreja que eu congrego, certo? Eu não sou o pastor titular dessa igreja, mas eu congrego nessa igreja, sirvo nessa igreja, ajudo essa igreja. E você é nosso convidado para estar com a gente. E também quero falar rapidamente para você, deixa eu pegar aqui, nós vamos ter um evento dentro da academia aqui no Global. Esse aqui é o meu livro Sonhos, certo? E nós vamos falar dentro da academia, o nosso novo módulo dentro da academia vai ser sobre o Deus que fala através dos sonhos. É um conteúdo inédito que eu vou trazer, algo que eu já venho preparando, tá? E eu vou descarregar em 10 aulas dentro da academia aqui no Global. Por isso, se você não é nosso aluno, eu convido você a se tornar nosso aluno. Esse livro aqui vai te ajudar muito a entender um pouco melhor quando Deus fala contigo. Esse aqui é o nosso devocional, Café com Jesus. É um devocional incrível, uma palavra para cada dia do ano. Se você quiser adquirir, vá até o nosso site www.vinicius17.com.br. E gratidão por cada membro do canal aqui que nos apoia. Gratidão por você que é nosso aluno na academia, que também de alguma forma está nos apoiando, e você que usa o Superchat aqui também. Gratidão a Deus pela tua vida, Deus te abençoe mais e mais. Vamos orar? Deixa eu orar pela tua vida, deixa eu te abençoar. E olha só, eu tenho um testemunho aqui que eu preciso compartilhar com vocês. Um testemunho maravilhoso que eu recebi da Eunice. Ela escreveu assim: no dia 1º de abril, minha tia teve um AVC e perdeu a fala. Precisou ir para o hospital e foi direto para a UTI. Estivemos em oração pela manhã e à tarde apresentando a vida dela ao Senhor. E para a glória de Deus, ela recebeu alta hoje sem nenhuma sequela. Agradeço muito pelas orações, o altar tem resposta. Glória a Deus. Jesus faz milagres, amém? Coloca fé em Jesus. Eu não peço para colocar fé em mim porque eu sou falho, eu sou homem, mas Jesus é perfeito. Olha para Ele. Amém? Ele pode todas as coisas. Coloque a sua fé em Jesus. Amém? A nossa fé tem que estar em Jesus. Coloque a tua fé em Jesus. E de repente tem alguém que está aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Aí você diz assim, como é que é entregar a vida para Jesus? É uma das melhores decisões que alguém pode tomar. A Bíblia diz que se você confessar Jesus como teu Senhor e Salvador, você vai ser salvo. Teu nome vai ser escrito no livro da vida. Todo peso de pecado, de condenação vai cair por terra da tua vida. Então, se você não aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, aceita Jesus aí como teu Senhor e Salvador, confessa teus pecados, saia da vida de erro, porque existe um caminho sobrenatural andando com Deus. Eu tenho certeza que você vai conhecer esse caminho se você se entregar a Jesus. Amém? De repente, sabe, essa palavra está tocando aí no seu coração e você diz, como é que eu me entrego? É simples, é só dizer, Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Me arrependo dos meus pecados e me entrego a Ti, Jesus. A partir de hoje eu tenho uma exclusividade contigo. Amém. É isso, ok? E você vai ver o que vai acontecer aí. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar. E quero pedir para cada pessoa compartilhar essa oração. Manda para uma pessoa, ou para 10, ou para 1000, mas todos podem compartilhar com uma pessoa. Amém? Começa compartilhando com uma pessoa. Todos podem aqui compartilhar com uma pessoa pelo menos. Eu quero pedir que você compartilhe com pelo menos uma pessoa. E aqueles que podem compartilhar com 1000, com 2000, faça isso em nome de Jesus. Vamos orar? Doce e amado Espírito Santo de Deus, toque-os com o teu poder agora. Que cada pessoa que está aqui nessa oração seja visitada agora por Ti. No nome de Jesus. Que essa pessoa seja visitada pelo Teu poder. Toque a Jesus. Nós queremos observar os sinais, estar atentos a tudo que está acontecendo ao nosso redor. Não queremos perder a Tua voz, queremos discernir a Tua voz, queremos entender o que o Senhor está falando. Senhor Jesus Cristo, toca com Teu poder na vida de cada pessoa que está orando comigo agora. No nome de Jesus, que essa pessoa seja livre de todo mal. Em o nome de Jesus, toque-a com Teu poder, doce e amado Espírito Santo. Doce e amado Espírito Santo, toque-a com Teu poder, toque-a com a Tua graça. No nome de Jesus Cristo, visita ela, Pai, visita a sua casa. Visita a sua família, doce e amado Espírito Santo. Senhor, aquele que está doente, que seja curado agora. Aquele que está sobrecarregado, que receba um alívio do céu. Aquele que está caído, que levante agora. Aquela que está afastada, que seja atraída pelo amor de Deus agora. No nome de Jesus Cristo. Que caia por terra agora toda separação. Que caia por terra agora toda destruição de lar. Que caia por terra agora toda doença. Que caia por terra agora toda dor. Que caia por terra toda a confusão, toda a resistência espiritual. Nós oramos em nome de Jesus para que o poder de Deus toque. Jesus,
toca com o teu poder agora em cada pessoa, que a glória de Deus entre nessa casa, que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, toca essa pessoa, tudo aquilo que prende ela no vício, tudo aquilo que prende ela em cativeiros espirituais, em lutas na mente. Senhor, em nome de Jesus, que ela seja livre agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Invocamos o nome de Jesus, nome sobre todo nome, e dizemos: escuta aqui, Satanás, acabou para ti, saia do caminho dessa pessoa. No nome de Jesus Cristo, seja livre agora, seja liberta agora, seja liberta agora. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa, a tua família. Compartilha essa oração com alguém, manda aí para os teus amigos. Amém? Sei que Deus vai te usar. E amanhã, 6 e 7 da manhã, aguardo todos vocês aqui na oração, se Deus assim quiser. Paz e prosperidade. Deus abençoe a todos. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que a nossa vida, família e futuro estão no altar de Deus. Tu conheces, Pai, o nosso amanhã. Queremos viver a plenitude do nosso propósito e cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Meu Pai, ajuda-nos a olhar para Ti e ficar tranquilos. Nos ajuda, Pai, a não vivermos ansiosos, preocupados, nervosos, pensando sempre no amanhã, sendo que Jesus nos ensinou: basta cada dia o seu próprio mal. Meu Deus, nós queremos confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor está guiando os nossos passos e que a Tua doce voz fala conosco. Senhor, fala conosco. Esse é o clamor, Senhor, de cada pessoa que está orando aqui. Esse é o clamor, Senhor, de cada pessoa que está pedindo uma saída, que está pedindo uma resposta, que está pedindo um sinal, que está pedindo um milagre. Oramos também por todo aquele, Senhor, que está doente, fisicamente, emocionalmente, que essa pessoa seja curada por Ti agora. E que todo aquele que está doente, lutando contra um câncer, lutando contra uma alergia, lutando contra uma ferida ou qualquer outro problema, nós oramos agora pedindo um milagre de Deus sobre essa pessoa. Oramos em nome de Jesus, dizemos também a toda doença: renda-se ao poder de Jesus Cristo, ao poder curador e restaurador de Jesus Cristo. Ser curado. Receba um toque de Deus agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus, coloque a sua fé em Jesus. Coloque a sua fé nele, porque ele pode. Coloque a sua fé nele, porque ele não mudou. Coloque a sua fé nele, porque ele pode todas as coisas. Senhor, eu quero declarar a palavra profética sobre essa pessoa, a restauração total e completa da saúde dela, no nome de Jesus. Visita, Pai. Visita teus filhos e filhas, Pai. Libera do teu poder sobre a vida deles, Pai. Libera do teu poder, libera do teu favor sobre a vida de cada um deles. No nome de Jesus. Assim nós oramos. Assim nós cremos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Deus não deixa ninguém perdido. Deus não deixa ninguém sem resposta. O altar tem resposta. Sabe o que às vezes está faltando? A tua entrega. A tua entrega a Jesus. É você se entregar mais a Ele. É você renunciar mais, obedecer mais. Algumas pessoas dizem assim: eu faço tudo isso e não tenho resposta. Alguma coisa está errada aí nessa sua equação. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei. Às vezes as pessoas ficam imaginando que nós temos fé e acreditamos em Deus porque somos obrigados a isso ou somos condicionados a isso. Mas eu vou dizer uma coisa para você: ninguém crê se não houver sinais.
Ninguém crê por tanto tempo se não houver milagre, se não houver uma manifestação clara de Deus. Então nós cremos, porque vemos. Você precisa ter uma experiência com Deus. Uma experiência com Deus pode transformar a tua vida. Coloque a sua fé em Jesus. Em nenhum momento coloque a sua fé no homem. Eu nunca pedi para vocês colocarem a fé de vocês em mim. Eu sou falho. Mas coloque a sua fé em Jesus. Aí muitos dizem assim, eu queria tanto ouvir a voz de Deus, mas eu não sou um privilegiado. Deus fala conosco a todo momento. Ele quer falar com você. E com certeza hoje, no seu dia, Ele falou com você, mas você não compreendeu a linguagem de Deus. Você sabia que você tem que compreender a linguagem de Deus? E a linguagem de Deus muitas vezes não é igual à linguagem dos homens. Olha para um bebezinho. Quando ele está com fome, o que ele faz? Ele chora, é a linguagem dele. Quando ele faz sujeira nas fraldas, o que ele faz? Ele chora. Quando ele está com dor na barriguinha, o que ele faz? Ele chora. Por quê? Porque essa é a linguagem dele. Nós temos conseguido discernir o que os nossos filhos pedem, o que os bebês estão pedindo, mas não estamos discernindo o que Deus está nos falando todos os dias. Nós precisamos nos acostumar com a linguagem de Deus. Sabe, às vezes estamos perdidos em nossos pensamentos, estamos ansiosos, deprimidos e não estamos conseguindo, sabe, ouvir a voz de Deus, capturar a direção de Deus e ter essa direção, essa linguagem de Deus conosco. Nós precisamos ouvir a Deus. Nós precisamos discernir o que Deus está nos falando. Você precisa dobrar os seus ouvidos à voz de Deus e começar a buscar. Eu estou lendo o livro do profeta Oséias e a Bíblia nos diz ali, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, eu tenho que conhecer e tenho que prosseguir em conhecer, ou seja, há muito mais para eu conhecer. Talvez nós sejamos muito ainda ignorantes quanto à voz de Deus e precisamos melhorar isso. Precisamos melhorar muito isso. Precisamos ouvir Deus melhor. Precisamos discernir Deus melhor. Essa é a palavra que eu tenho para a tua vida hoje. Você vai ter que aprender a discernir a voz de Deus, a discernir o que o Espírito de Deus está falando com você. Amém? Eu quero declarar o Salmo 104 agora. E eu gosto muito de falar sobre a voz de Deus. Amém? Essa é uma das graças que Deus me deu e eu estou agora... Eu terminei um livro sobre mentalidade, que logo eu vou lançar aqui. Mas o meu próximo projeto, que eu já comecei a estudar agora e onde eu irei falar sobre a voz de Deus, sobre os sonhos proféticos. E, sabe, eu fico maravilhado com as maneiras que Deus usa para falar com o homem, as maneiras como Deus fala com o homem. E eu estava vendo grandes invenções que nós temos hoje no mundo, até a própria tabela periódica. Já ouviu falar da tabela periódica? Bem, você sabia que isso aí foi fruto de um sonho? De uma revelação em um sonho? Não sabia, né? Pesquisa depois. Ainda que alguns dizem que algumas coisas são lendas, outros são contos. Se você pesquisar a história por trás, muitas vezes disso, você vai ver que teve muita revelação de Deus. Pode até nem ter sido num sonho, mas veio de uma inspiração.
veio de uma inspiração divina, e essa inspiração divina é Deus, sabe, comunicando ao homem coisas importantes para o homem. É tremendo, mas eu vou deixar para falar disso no meu próximo livro, tá? Eu quero declarar o Salmo 104 e quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa live, deixa a sua curtida nesse vídeo, deixa aí a tua curtida, e se você puder compartilhar essa oração com uma pessoa, seja canal de Deus para abençoar uma pessoa. Abençoe pelo menos uma pessoa. E aqueles que podem, né, que têm a alegria, o prazer de compartilhar com mais pessoas, compartilha com 100, com 1000, com 2000 pessoas. Me ajuda a compartilhar, porque nós sabemos que Deus sempre usa a vida das pessoas através dos compartilhamentos aqui. Nós temos testemunhos incríveis de pessoas que foram alcançadas através de um compartilhamento. Amém? O Salmo 104 que nós estamos meditando hoje diz assim: Bendize a minha alma ao Senhor, Senhor Deus meu, Tu és magnificentíssimo. Estás vestido de honra e de majestade? Tu que te cobres de luz como de um manto, que estendes os céus como uma cortina. És Tu que pões nas águas os vigamentos da Tua morada, que fazes das nuvens o Teu carro, que anda sobre as asas do vento, que fazes dos ventos Teus mensageiros, e de um fogo abrasador os teus ministros. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não fosse abalada em tempo algum. Tu a cobriste do abismo como de um vestido. As águas estavam sobre as montanhas, a tua repreensão fugiram. A voz do teu trovão puseram-se em fuga. Elevaram-se as montanhas, desceram os vales até o lugar que lhes determinaste. Limite lhes traçaste, que não haviam de ultrapassar, para que não tornassem a cobrir a terra. És Tu que nos vales fazes rebentar nascentes, que correm entre as colinas. Dão de beber a todos os animais do campo, ali os asnos monteses matam a sua sede. Junto delas habitam as aves dos céus, dentre a ramagem fazem ouvir o seu canto. Da Tua alta morada regas os montes, a terra se farta do fruto das Tuas obras. Fazes crescer erva para os animais, e a verdura para o uso do homem, de sorte que da terra tire o alimento. O vinho que alegra o seu coração, o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que lhe fortalece o coração. Saciam-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que ele plantou, nos quais as aves se aninham, e a cegonha cuja casa está nos ciprestes. Os altos montes são um refúgio para as cabras montesas, e as rochas para os querugrilos. Designou a lua para marcar as estações, o sol sabe a hora do seu ocaso. Fazes as trevas e vem a noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leões novos, os animais bramam pela presa, e de Deus buscam o seu sustento. Quando nasce o sol, logo se recolhem e se deitam nos seus covis. Então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde. Ó Senhor, quão multiformes são as Tuas obras! Todas elas as fizeste com sabedoria. A terra está cheia das Tuas riquezas. Eis também o vasto e espaçoso mar, no qual se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali andam os navios e o Leviatã que formaste para nele folgar. Todos esperam de Ti que lhes dês o sustento a seu tempo. Tu lhes dás e eles o recolhem. Abres a Tua mão e elas se fartam de bens. Escondes o Teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras a respiração, morrem e voltam para o seu pó. Envias o Teu fôlego e são criados. Assim, renovas a face da terra. Permaneça para sempre a glória do Senhor. Regozije-se o Senhor nas suas obras. Ele olha para a terra e ela treme. Ele toca nas montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me regozijarei no Senhor. Sejam extirpados da terra os pecadores, e não subsistam mais os ímpios. Bendize a minha alma ao Senhor. Louvai ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor para a nossa vida hoje. E eu estou compartilhando uma mensagem que eu comecei hoje pela manhã. E que mensagem maravilhosa, porque hoje pela manhã nós começamos a ensinar a respeito do Deus que já planejou tudo. Lembra disso? Para Zaqueu subir na árvore, Deus fez com que aquela árvore ali crescesse e se tornasse uma plataforma para Zaqueu. Jesus o viu exatamente em cima daquela árvore, tudo planejado.
Tudo planejado por Deus. Deus planeja as coisas. Deus planeja o que está acontecendo com você agora. Deus planeja esse momento aí. Agora você pergunta, mas pode alguém estar fora do plano de Deus? Pode. Às vezes, sabe, quando não estamos buscando a direção de Deus, podemos estar fora do plano de Deus. E quando saímos do plano de Deus, aquilo que Deus planejou para nós não se cumpre. Então, cabe a nós buscar ouvir a Deus, entender seus caminhos, seguir as suas direções para vivermos o que Ele tem reservado para a nossa vida. Uma das coisas que está em Romanos 8:28, a Bíblia diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Quando Deus te chamou, Ele já contava com teus erros, Ele já contava com os contratempos, Ele já contava com as tuas fraquezas, tudo já. Por isso que a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para aqueles que amam e buscam a Deus. Olha só, não está dizendo que todas as coisas cooperam para aqueles que odeiam e para aqueles que ignoram a Deus. Mas diz que todas as coisas cooperam para aqueles que amam e buscam a Deus. Há pessoas que acham que erraram demais, que perderam tempo demais, que falharam vezes demais, que o passado deles estragou tudo. Mas Deus já contava com tudo isso. Deus já contava, sabe, com toda a tua imaturidade. Deus contava com teus momentos de austeridade. Deus contava com tudo isso. É difícil nós compreendermos isso, mas a Bíblia diz que aqueles que amam e buscam a Deus, todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. Até quando você pisou na bola, ali cooperou para o seu bem. Tem coisas que é Deus que faz. É Deus que permite que aconteça e Deus vai usar aquilo para cooperar para o nosso bem. Olha que tremenda essa palavra. Essa palavra é uma palavra de Deus para a tua vida. Você tem que entender, Ele não olha para você e diz: eu tinha um plano, mas agora não dá mais. Meu filho e minha filha erraram demais. Não. Ele é tão soberano que já sabia das suas quedas, que já sabia das suas limitações, e ainda assim Ele continuou com o propósito. Então, quando eu amo e busco a Deus, eu estou caminhando para o plano de Deus. E todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Todas as coisas, até as minhas decisões vão cooperar para o meu bem. É por isso que eu preciso amar e buscar a Deus. Porque se eu amar e buscar a Deus, tudo vai cooperar para o melhor, para funcionar, para acontecer do jeito de Deus. Sabe, quando eu estava meditando nessa palavra, isso assim explodiu dentro de mim. Porque isso é maravilhoso. É saber que quando eu amo e busco a Deus, tudo aquilo que na minha vida eu acho que foi um erro, eu acho que foi um fracasso, eu acho que não precisava daquilo, Deus vai usar aquilo para me abençoar. Deus vai usar aquilo para, sabe, ser uma das maravilhas dele na minha vida. Agora, entenda, a Bíblia diz no Salmo 139, verso 16, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Tudo já está escrito? Todo plano já está escrito? Já está tudo escrito? Agora eu sei de uma coisa. Eu posso sair das 4 linhas de Deus? E a maneira de eu fazer isso é se eu parar de obedecê-lo? Quando você para de obedecê-lo, porque Jesus disse, lembra do que Jesus disse? Se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos? Quando eu amo a Deus e eu busco a Deus, eu vivo o plano. Mas se eu parar de amar a Deus, ignorar a palavra, começar a andar pela minha própria vontade, eu não vou viver o plano? Eu não vou viver o que está escrito? Meu Deus! Deus já tem tudo escrito a seu respeito. Se você decidir amar e obedecê-lo, se você andar na palavra dele e seguir a voz dele,
Ele já tem escrito sobre você. E eu vou dizer uma coisa, eu escrevo livros, eu preparo livros, eu estudo muito sobre livros, mas não existe autor como Deus. Não existe ninguém que escreve tão bem como Deus. Não existe ninguém tão inspirado como Deus. Não existe, não existe. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus escreveu algo lindo a seu respeito. E se você amar e buscar a Ele, você vai ver que Ele vai realizar na sua vida o extraordinário. Ele vai realizar na sua vida muito mais do que você pensa, muito mais do que você imagina. Glória a Deus. Essa é a palavra para você hoje. Amém? Essa é a palavra. Eu creio que Deus falou conosco nessa palavra. E nós precisamos crer que existe um plano. E tudo que eu preciso fazer é amar e buscar a Deus. Se eu amar e buscar a Deus, eu vou viver o plano. Se eu amar e buscar a Deus, eu vou viver o plano. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. E eu quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, deixa a tua curtida aí. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Eu quero liberar uma palavra também sobre toda pessoa que está endividada. Eu quero liberar uma palavra sobre toda pessoa que está com negócios travados. Eu quero liberar uma palavra sobre toda pessoa que precisa de uma provisão financeira. Escute isso. Escute muito bem. No nome de Jesus, a minha oração é para que o Deus que supre todas as necessidades venha liberar algo especial sobre a tua vida nos próximos dias. Nos próximos 10 dias, eu libero essa palavra profética sobre a tua vida. Verás a promoção, verás a venda, verás os recursos. Em o nome de Jesus, eu libero essa palavra. Creia, coloque a sua fé, não em mim, mas no poder da palavra profética. Creia, creia. Amém? Eu quero orar por você agora e quero lhe convidar também a conhecer, deixa eu pegar aqui, esse aqui é o meu novo livro, tá? Café com Jesus. Ele é um devocional, olha só, uma palavra para cada dia do ano. E se você adquirir esse livro para dar de presente para outras pessoas, se você adquirir para dar para a tua família, para dar para os teus colaboradores, para dar para as pessoas próximas de você, ou fazer uma dedicatória especial para a tua vida, tá? Donos de empresa têm pedido esse livro para dar de presente para os seus colaboradores, para os seus fornecedores, para os seus amigos. Você pode fazer isso também em favor da tua família? Entre em contato conosco ou vá no nosso site www.vinicius7.com.br. Também eu estou anunciando que semana que vem eu vou começar um módulo novo na academia, inédito. O conteúdo que eu vou trazer dentro da academia é inédito. Eu vou passar cerca de 6 a 10 semanas falando exclusivamente sobre os sonhos, como que Deus fala conosco, as maneiras incríveis que Deus se revela a nós. É exclusivo para quem é meu aluno na academia aqui no Global. Então, se você quiser se inscrever e ser nosso aluno, é só você ir até o meu site www.vinicius7.com.br. Vai ser uma bênção caminhar junto com você. Ok? Eu quero orar pela tua vida, eu quero te abençoar agora. Quero também agradecer a você que é membro do canal, você que apoia a academia sendo aluno também e você que usa o Superchat. E nesse domingo eu estarei ministrando aqui em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120, 9 horas da manhã. Te organiza e vem. Tá? Te organiza e vem. Todo domingo nós temos gente de todos os estados do Brasil, gente que vem de fora do Brasil, você sabia? Tem gente de fora do Brasil para estar no domingo aqui com a gente. Então, é algo incrível. Tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Posso orar por ti? Permita-me orar por você e depois não esquece de compartilhar. Deus vai te usar. Deus vai te usar para ser bênção na vida de alguém. Então, compartilha aí. Você quer ser usado por Deus? Deixa Ele te usar, então. Compartilhe uma palavra com alguém em nome de Jesus. Doce e amado Espírito Santo, sentimos a Tua presença aqui. E sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós queremos te amar, Jesus, cada vez mais. Queremos te buscar a cada dia mais. Porque o Senhor é aquele que mudou a nossa vida, que mudou a nossa sorte. Jesus, Tu és o nosso Senhor e o nosso
Salvador. Cremos em Ti, Tu és o único na nossa vida. Senhor, nós cremos totalmente em Ti. Por isso, Jesus, que a Tua luz agora possa tocar em cada lar, aonde há trevas, aonde há opressões malignas, aonde há pessoas em cativeiros espirituais, em prisões, em amarras, em cadeias espirituais. Que essa pessoa seja livre agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Que você seja livre, que o Senhor te toque, que o poder de Deus toque a tua vida, que caia por terra agora todo laço Satanás, caia por terra todo engano, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, visita teus filhos e filhas. Visita teus filhos e filhas, libera do teu poder sobre a vida de cada um deles, Pai. No nome de Jesus Cristo, venha prosperar a vida dos teus filhos, venha abençoar a vida de cada um deles, venha transformar a sua realidade, venha mudar completamente a sua história, Jesus. Eu te peço, toque-os com o teu poder, Jesus. Eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora. Toque-os, Jesus, com o teu poder. Senhor, leva embora a ansiedade, leva embora a angústia, e nós colocamos no altar a nossa vontade de te servir. Colocamos no altar, ó Deus, a nossa rendição à Tua Palavra. Queremos amar a Tua Palavra, queremos Te buscar, como está escrito em Romanos 8:28, e queremos viver todo o Teu plano. Senhor Jesus Cristo, queremos viver todo o Teu plano. Aleluia! Escreve aqui nos comentários, Senhor Jesus Cristo, eu quero viver todo o Teu plano. Faça a oração agora. Senhor, toque-os com o Teu poder. Amém e amém. Glória a Deus. Você crê? Declare, eu creio aqui, e agora seja um canal de Deus e compartilhe essa oração amanhã. Até para você que está aqui pela primeira vez essa oração, amanhã 6 da manhã, eu estou aqui ao vivo orando. Eu convido você para estar junto com a gente. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Até mais, se Deus quiser.